um instrumento que é maravilhoso do ponto de vista de eficiência tributária, né? Você pode investir ele via Previdência e você tem algumas vantagens através disso, né? Come Cautas é um negócio bizarro que existe no Brasil, que come muita rentabilidade. O que acontece, né? A Previdência, eu acho que hoje ainda as pessoas têm um pouco de preconceito em relação à Previdência, por dois motivos. Primeiro, era um produto que era muito mal vendido pelos bancos, ou seja, para o banco era um negócio tão rentável que ele forçava o gerente ali a vender previdência e o gerente vendia da forma às vezes errada. E isso travava às vezes o patrimônio do cliente durante muito, muito tempo num produto que não estava adequado ao perfil dele. Mas, principalmente, como a previdência era essencialmente bancária, os preços, as taxas eram muito altas, né? Então, a taxa de administração do fundo de previdência há 10 anos atrás era muito alta, mesmo para um fundo de renda fixa. Você tinha taxa de carregamento, que era um negócio bizarro, que assim, para cada R$1 que você colocava, você pagava, para cada, sei lá, R$100 que você colocava, você pagava R$1 de taxa, só para você aplicar, é como se fosse uma taxa de aplicação. Depois você podia ter, eventualmente, até uma taxa de resgate, ou seja, se você resgatasse antes da hora, você podia ser penalizado. Ou seja, era um negócio terrível. E como era essencialmente feito pelos bancos, os produtos eram ruins, ou seja... muito fundo não batia nem o CDI. Exato, ou seja, imagina, um fundo de previdência que comprava na sua carteira 100% CDI, só que ele cobrava 4% de taxa de administração. Então, assim, ele nunca ia dar o 100% CDI, porque, de largada, ele comprava um ativo que só podia render 100% CDI, mas ele cobrava, às vezes, 3%, 4%, que era um absurdo, né? Hoje, essa realidade mudou. Grandes gestoras independentes, as melhores gestoras do Brasil, conseguiram criar instrumentos de previdência. Então, os melhores fundos disponíveis no Brasil, você pode, ao invés de investir nesse fundo da forma tradicional, né, que é através da plataforma, você pode investir ele via previdência. E você tem algumas vantagens através disso, né? Primeiro, você não tem o Come Cotas, né, que é um negócio bizarro que existe no Brasil. No longo prazo a diferença é absurda, não tem nem o que discutir. Exato. O Come Cotas é um negócio bizarro que existe no Brasil, que come muito da rentabilidade, né? E a tributação de longo prazo, né, que é muito interessante. Você começa pagando uma alíquota de 35%, mas depois de 10 anos, né, e é assim que deveria ser visto a Previdência, né, um investimento de longuíssimo prazo, você vai pagar só 10% sobre o rendimento ali. Então tem uma eficiência maravilhosa. Como os produtos melhoraram, o veículo, de fato, ficou cada vez melhor. O veículo já era bom, né? Essa forma de você investir, de não ter come cotas e pagar muito pouco imposto, sempre existiu. Mas os produtos eram ruins. Ele era vendido da forma errada. Então... E era vendido da forma errada. Tinha gente que era para ter VGBL, tinha PGBL, tinha gente que era para ter regressivo, tinha progressivo. Então, eu acho que hoje, né, assim, tanto virou um excelente produto que você vê as estatísticas da indústria de fundos, ela foi terrível nos últimos 48, dá pra dizer aí, acho que nos últimos 36 meses, os últimos 36 meses. O que saiu de dinheiro de fundos foi bizarro, mas previdência vai aumentando, porque justamente por conta dessas melhorias, assim, a legislação também melhorou, possibilitou que alguns fundos que antigamente, vou dar um exemplo bizarro, você não podia investir num fundo de previdência que fosse 100% em ações. Por quê? Né? Uma coisa que é de longuíssimo prazo, que é ações. Que tem uma grande convexidade investir nas ações por longuíssimo prazo. Exato. Você não tinha. A legislação de previdência não permitia que você tivesse fundos 100% em ações. Depois, isso foi possibilitado para investidores qualificados. Depois, mudou a regra para investidor do varejo. Um investidor do varejo só podia investir num fundo de ações que tivesse até 49% investido em ações. Esse era o máximo que o fundo podia investir. Agora aumentou para 70%. Mas eu acho que em algum momento isso também vai para 100% também. Então, olha como a legislação mudou, os produtos mudaram, e eu acho que o produto em si, né, o veículo em si, ele sempre foi bom. Eu só acho que as pessoas usavam da forma errada ou era vendido da forma errada. Né? E na questão de resgate também, se o cara entendeu como que funciona o veículo, ele não vai querer resgatar no curto prazo, no final das contas. Então talvez seja por isso que teve resgate em grande parte dos fundos, mas em previdência não rolou tanto assim, né? Exato. Né? O fluxo tem sido bom, os produtos melhoraram. O que tem acontecido também é que toda essa história da tributação, né, que está tendo aí de voltar, por exemplo, os fundos exclusivos foram penalizados com essa reforma tributária, tá?
Então, o que tem acontecido é que muita gente que era muito rico e tinha boa parte do seu dinheiro através de um fundo exclusivo, ele está fazendo isso agora através de previdência. Muita gente que tinha fundos normais, né, os fundos que a gente falava que são os fundos 555, né, um fundo tradicional, um fundo que todo mundo está acostumado a fazer. O cara fala assim, pô, mas eu quero ficar nesse fundo durante os próximos 5 anos ou 10 anos, por que eu estou fazendo isso via um fundo normal? Por que eu não estou fazendo esse mesmo fundo através da Previdência e eu tenho todos esses benefícios do futuro, né? A Previdência ela tem uma outra coisa que é muito maravilhosa, que é o seguinte, quando você aplica num fundo e resgata, você vai pagar imposto. Uhum. Na Previdência, se você tem um fundo e você fala, pô, não gosto mais desse fundo, ou quero mudar do perfil mais arrojado pro mais conservador, você faz portabilidade. A tua tributação, ela continua a seu favor, né? Ela vai caindo todos os anos naquela aplicação e você só migra o produto. Então ela também tem uma vantagem muito grande do ponto de vista de alocação dos recursos, né? Vale bastante a pena. Com certeza. E pro cara que tem uma previdência, mas ele não tem certeza se é uma previdência boa ou ruim, que conselho que você daria para ele analisar? Legal. Assim, primeiro tem que entender qual é o tipo, né, do produto, se ele é uma previdência 100% de renda fixa, ou se ela é um produto que mistura renda fixa com renda variável, ou só de renda variável, se isso está compatível com o seu perfil de risco. Depois, olhar quem é o gestor desse fundo, né, se é o banco. Hoje em dia ficou até muito mais fácil porque você coloca lá o nome do produto, você consegue ver a rentabilidade histórica, mês a mês, enfim. Ficou muito... Antigamente era um pouco mais difícil de você ver essas informações. Então, olhar quem é o gestor, olhar qual que é o perfil desse fundo, se ele faz sentido para você, olhar se ele consegue bater o benchmark, né? Vamos pensar aqui no fundo de renda fixa ou no fundo multimercado. Esse fundo consegue bater esse benchmark de forma consistente, né? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, acho que fazer uma análise também de quantitativa, se é um produto que de alguma forma tem um risco-retorno adequado. Né? Quem que é o gestor, se é uma instituição como um banco ou se é um gestor independente de renome e tal, se as taxas estão adequadas para esse produto, né? Não adianta ser um excelente produto, mas a taxa é muito alta e aí, enfim, aí talvez precise ter um pouquinho mais de conhecimento para entender quanto que você poderia cobrar num fundo de renda fixa e quanto você poderia cobrar num fundo de ações, né? Se é ações, você pode cobrar mais. Se é multimercado, um pouco menos. Se é renda fixa, você tem que cobrar menos ainda, né? Então, acho que são esses os detalhes importantes para observar.